Olá pessoal, hoje vamos ver a crônica Juntos Somos a Maioria contra o Fascismo. A pandemia e o bolsonarismo afetam a nossa saúde mental. Em Porto Alegre, os moradores da comunidade fizeram um protesto com um abraço no postão de saúde da Vila Cruzeiro contra a falta de condições de trabalho dos profissionais de saúde no local. Na unidade, o serviço de pronto atendimento está junto com o centro de triagem do Covid-19. Na entrada do prédio, colocando em risco de contaminação crianças e adultos. Em Londres, estudos indicam que o estresse e a ansiedade se tornaram comum entre os médicos, enfermeiros e auxiliares, por terem de trabalhar em um ambiente de clima tenso pela quantidade de mortes de seus pacientes. Os impactos psicológicos são graves por enfrentarem mortes de uma forma desumanizada, sem a presença dos familiares que apoiam os doentes terminais, onde os profissionais de saúde têm que assumir também essa função. Na Espanha, 50 mil profissionais de saúde foram infectados de Covid-19, o que representa 22%, quase um quarto do total de casos do país. Entre os médicos, mais da metade apresentam sintomas depressivos, de estresse pós-traumático. Em Milão, 90% dos profissionais de saúde sofreram estresse psicológico, com problemas de insônia, terrores noturnos e irritabilidade. Na França, uma associação de apoio aos profissionais de saúde informou que recebe mais de 70 ligações por dia pedindo ajuda, várias com indicativo de risco de iminente suicídio. No Brasil, não bastasse o estresse mundial da pandemia do coronavírus, nós temos ainda que enfrentar o verdadeiro pandemônio do governo bolsonarista. Com 615 mil casos confirmados de Covid-19, ultrapassamos a Itália e estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 1.900.000 infectados. Com uma velocidade de 1.473 mortes por dia, já morreram mais de 34 mil brasileiros. Ficamos atrás apenas, por enquanto, do Reino Unido, com 39 mil, e dos Estados Unidos, com mais de 110 mil óbitos pelo coronavírus. No Brasil, temos as tradicionais manifestações fascistas dominicais, com a participação do presidente da República, inclusive com ele montado a cavalo e tocando a sua boiada com faixas pedindo a ditadura militar no país. Agora, com o início das flexibilizações do distanciamento social, devido à quebradeira geral das lojas e restaurantes, os movimentos antifas também começaram a tomar as ruas. Os antifascistas, os antifas, envolvendo torcidas organizadas de clubes de futebol, passaram a disputar o espaço público em atos contra as manifestações fascistas. Conflito entre os contrários ocorre, mas com a polícia militar protegendo os apoiadores do Bolsonaro e jogando bombas de gás e balas de borracha e cacetetes nos manifestantes antifas. No campo do embate virtual pela internet, onde os fascistas dominam a arma das fake news, um grupo de hackers antifas, denominado Anonymous Brasil, contra-atacou promovendo o vazamento de dados pessoais, cadastrais e patrimoniais do presidente Bolsonaro e dos seus filhos 01, 02 e 03. Também vazou dados de alguns dos idiotas ministros bolsonaristas e do empresário imbecil velho da Havan. O Bolso reconheceu a autenticidade dos dados e disse se tratar de uma tentativa de intimidação. Intimidação mais explícita ainda foi feita pelo ministro Celso de Mello, do STF. Disse que a resistência do presidente em cumprir as ordens judiciais, quando falou que ordens absurdas não se cumprem, porra, consistiria num ato ilegal que configura crime de responsabilidade que pode implicar em abertura de processo de impeachment.
caldeirão político está em ebulição. Os fascistas querem sustentar a tese que, diante do conflito entre dois poderes, no caso, entre a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, caberia às Forças Armadas fazer a mediação. Querem forçar a interpretação da possibilidade de um golpe militar constitucional, baseado no artigo 142 da Constituição. Sustenta uma tese absurda, negada por todos os juristas, tese inverossímil pela falta de lógica de supor que a lei maior do país prevê que o executivo poderia fechar os outros poderes para resolver seus conflitos com eles. O terraplanismo dessa gente não tem limites. Conflitos se resolvem com argumentos fundamentados. Essa é a essência da democracia. E não com a prepotência da força militar sobre a força das leis constitucionais. A Constituição sou eu, disse certa vez o Mentecato. E os bolsonaristas, no fundo, querem fazer valer isso. Acreditam nisso porque ele foi eleito pela maioria do povo, ludibriado pelas fake news. Diante desse tensionamento crescente que o Bozo provoca de maneira sistemática, testando os limites da resistência democrática, surgiu simultaneamente 3 movimentos de reação da sociedade civil. Um é o movimento Somos 70%, baseado a partir das pesquisas que indicam que apenas 30% continuam apoiando o governo bolsonarista. Portanto, somos a maioria pela democracia. E a parcela fascista que não se convence, se vence ela democraticamente. O segundo movimento é o Basta, um manifesto assinado por centenas de profissionais do direito, gritando um basta contra essa noite de terror que as ameaças golpistas estão pretendendo cobrir o país. E o terceiro movimento é Estamos Juntos, que também publicou um manifesto que reuniu um impressionante saco de gatos, de renomadas e respeitadas figuras públicas, reunindo pessoas da esquerda, do centro e da direita liberal. O manifesto Juntos é pela vida, pela justiça, pela paz, pela educação, pela arte, pela ciência, pela igualdade, pela Amazônia, pelo emprego, pelo desenvolvimento, pela sustentabilidade, contra o racismo, contra o preconceito, contra a corrupção, pela democracia, pelo Brasil. Como vimos, é tudo de bom o manifesto Juntos. Ainda mais assinados por gente como o líder indígena Krenak, Caetano Veloso, Conceição Evaristo, Eliane Brum, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Haddad, Flávio Dino, Duvivier, Juca Kfouri, Guilherme Boulos, Lázaro Ramos, Manuela Dávila, Márcia Tiburi, Nanini, Luiz Fernando Veríssimo, Monja Coen, Petra Costa, Paulo Coelho, Wagner Moura e também Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Bresser Pereira, Reinaldo de Azevedo e segue por aí coletando assinaturas que já ultrapassam 250 mil pessoas apoiando o movimento. Diz mais o manifesto: juntos somos muitos. Formamos uma frente ampla suprapartidária em resposta aos crimes e desmandos do governo. Como aconteceu no movimento das diretas já, todos unidos, vamos juntos sonhar e fazer um Brasil que nos traga de volta a alegria e o orgulho de ser brasileiros. Mas nem tudo são flores no caminho da almejada frente ampla. O nosso combativo cineasta gaúcho, Jorge Furtado, apoiador do movimento Juntos, escreveu um notão sobre o Lula ter se negado a subscrever o manifesto. Primeiramente, reconhece ser o Lula um dos maiores líderes políticos da história do Brasil e o melhor dos nossos presidentes. Líder que foi implacavelmente perseguido pela elite escravagista brasileira até ser julgado no processo fajuto e condenado injustamente sem provas.
tudo para que não pudesse concorrer e voltar ao poder. Furtado declara que sempre votou no Lula e nunca se arrependeu. Mas considera que o Lula visivelmente não está bem. Ele, que é um orador brilhante, disse a maior besteira de toda a sua longa carreira. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Foi um deslize. Logo pediu desculpas usando um clichê surrado. Se alguns dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, alguém poderia não se ofender com tal declaração? Comenta Jorge Furtado. Pior, Lula acabou se manifestando contra todas essas iniciativas de solidariedade, de união da sociedade civil em defesa da democracia, da ciência e da paz, pelo combate ao fascismo que está se criando no ovo da serpente bolsonarista. Lula disse que não tem idade para ser Maria vai com as outras, pois os manifestos têm vários golpistas assinando cada um deles. Furtado pondera. Lula até poderia não assinar nenhum manifesto, é um direito dele. Mas é inaceitável que ele critique a iniciativa de quem tenta fazer algo para superar a grave crise atual, chamando de Maria vai com as outras os milhares de signatários. Lula deixou claro que vive um mau momento ao fazer péssimas escolhas de palavras. De qualquer maneira, concluiu Jorge Furtado, Lula perdeu uma boa chance de ficar calado. Eu, particularmente, concordo em parte com a indignação do nosso valoroso cineasta, apenas com alguns senões. Primeiro, que o Juntos Somos Muitos, propondo uma frente ampla, como é que aconteceu no movimento Dieta Já, é algo esperado de suas lideranças pela maioria dos 70% do povo brasileiro. Contudo, é preciso lembrar que esse saco de gatos, unindo da extrema esquerda e extrema direita liberal, pode ser como aconteceu nas Diretas Já. A Frente Ampla das Diretas Já, em 1984, resultou em uma profunda decepção e derrota dos movimentos populares e das gerações que encheram as praças com comícios depois de quase 2 décadas amordaçadas pela ditadura militar. Com 30 anos de idade, eu participei pela primeira vez de um comício, quando encontrei, por acaso, na saída, o senador Paulo Brossard e o questionei da traição que era validar o espúrio colégio eleitoral. Ele, atenciosamente, me respondeu que fizeram isso para garantir a saída dos milicos do poder. E só com 35 anos de idade voltei pela primeira vez para presidente do meu país em 1989. É assim. Na hora do pega para capar, umas Marias puxam o tapete das outras Marias e se acomodam com os Joãozinhos do poder. O fracasso das Diretas Já propiciou que os crimes de tortura e assassinato da ditadura ficassem impunes pela alta anistia que os militares concederam a eles próprios e que foi acatada pelo governo de transição escolhido sem a votação direta do povo. Penso que é por isso que o Lula não quis subscrever o manifesto. Mas, contrariando o Lula nessa polêmica, modestamente, acho que nesse momento é hora de sermos Maria vai com as outras, sim. É hora de aglutinar, de romper a polarização criada pela mídia lavajatista, especialmente se as outras Marias estão finalmente se juntando no rumo certo, contra a ruptura democrática que o fascismo bolsonarista articula diariamente. É hora de ser uma Maria vai com as outras, pelo menos até quando as Marias juntas conseguirem superar o inimigo comum e passarem a se diferenciar uma das outras, com as pautas específicas dos trabalhadores e dos humilhados, excluídos dos cadastros de auxílios governamentais dessa pandemia de coronavírus. Juntos, somos a maioria contra o fascismo.